A manifestação de ontem, ela foi grande, foi pequena? O que você achou? Ela foi maior do que as últimas manifestações que o Bolsonaro fez. E ela teve como qualidade o fato dela ter acontecido em outras capitais. Né? Em geral, eles estavam concentrando, ora em São Paulo, ora no Rio de Janeiro. Zema e Tarcísio não foram? Não só, né? O Ratinho também não foi, o Ratinho Caiado também não foi. não. Assim, os governadores não foram. Eles tiraram o pé. Qual a leitura que você faz disso? Duas. Assim, deu uma leve reenergizada no público deles? Deu. Mas eu não sei se essa energizada é suficiente. Né? Eu tô até sendo leve. Eu tenho certeza que ela não foi suficiente para você motivar uma mudança no clima político. Tanto que o Xandão, logo após a manifestação, ele já tratou de fazer a ação dele, que foi avançar. Né? Ele ignorou o resultado da manifestação. E assim, de certa forma, sendo bem claro, a manifestação, por mais que os bolsonaristas digam, não, foi incrível, o povo não tava na rua. O povo não tava na rua. É o mesmo perfil demográfico. Basicamente, todas as manifestações do Bolsonaro são pessoas com 55 a 80 anos. É majoritário, o público é bem mais velho. Dessa vez, você teve uma manifestação em que esse mesmo corte demográfico de pessoas mais velhas foram no maior número. Você não teve pessoas de outras classes sociais, de outras idades, de outras faixas indo pra rua. Foi basicamente o mesmo público que tá hora mais ativado e hora menos ativado. Por uma coisa dramática que a gente tá tendo, que é como se fosse, vamos dizer, o apocalipse, a batalha final lá, quando o Thanos... Eu nem lembro quando era o Endgame, não lembro do Avengers. Lembra o nome? Ultimato e Endgame. Então, ali assim, ó, eles estão indo pra batalha final e na batalha final a galera sabe, foi uma galerinha. Só que isso poderia ser mais poderoso se, vamos dizer, institucionalmente os governadores estivessem presentes. Porque esses governadores, eles querem se colocar como os sucessores do Bolsonaro. Caiado, o Ratinho, o Zema, o Tarcísio, e nenhum foi. E nenhum foi por duas razões. A primeira é que, assim, o Eduardo Bolsonaro tá passando por cima, com essa briga toda, deles. Eles tinham feito um arranjo entre eles, e eu vou entrar até um pouco no mérito. Eu acho que o Eduardo, pensando nele próprio, na própria sobrevivência política dele e da família, ele tá fazendo um jogo que é egoísta, mas talvez seja um jogo certo, porque a estratégia desses governadores, Tarcísio, Zema, Caiado, etc., era ter um bolsonarismo sem Bolsonaro. Ó, vamos fechar todo mundo, ver quem vai ser o candidato. Era o Tarcísio. Vamos fechar os partidos do Centrão, todo mundo, uma candidatura única aqui e tal, e vamos ganhar a eleição com o apoio do Bolsonaro, e depois, sei lá, o cara dá um perdão presidencial pro Bolsonaro preso. Isso seria uma forma de você ter o eleitorado do Bolsonaro, com o endosso do Bolsonaro, mas sem os Bolsonaro. E assim, vamos dizer, a direita passaria o bastão pro Centrão desse público, né? O Eduardo, ele meio que chegou e jogou água no chope dessa brincadeira. Pois é. Ele jogou água no chope. E aí eles não foram... Com clara ambição de concorrer, né? Sim. Ou no mínimo de obrigar eles a fazerem uma defesa clara e explícita, um racha em nome do pai. Ah, tá. Os governadores não fizeram isso, então nenhum deles está disposto a ir pro racha. E tem a segunda coisa que os governadores e todo mundo, mesmo os políticos, perceberam que essa estratégia não está popular, pelo menos no curto prazo. A ideia de que o Brasil está apoiando o Trump enquanto presidente dos Estados Unidos nos tarifar, porque isso vai nos salvar de uma ditadura, é uma ideia que, assim, a maior parte das pessoas não comprou. Pelo menos as pesquisas todas mostram isso. Mas se você conversar com as pessoas que não são, vamos dizer, bolsonaristas extremas ou esquerdistas extremas, não é o que o cidadão comum pensa. O cidadão comum tá até um pouco alheio a isso. Por mais que eventualmente ele não goste do Alexandre de Moraes. Então, eles estão também evitando o desgaste político. E uma terceira coisa, acabei até esquecido. Eles não vão se indispor de tal maneira com o STF indo num ato que é explicitamente contrário ao STF. É um ato já de meio que fora Xandão. Então eles fizeram uma escolha, eu acho que eles vão pagar um preço político por essa escolha, mas esse esvaziamento e o fato de não ter sido uma manifestação gigantesca, eles dão o tom, vamos dizer, de um ato que até foi um pouco melhor, mas não vai gerar efeito positivo nenhum pro Bolsonaro. E o Nicolas indo lá? O Nicolas, ele vinha tendo um problema... Ele estava sendo cobrado, né? Demais, então ele foi cuidar da própria imagem. Ele foi lá, fez um discurso, fez a manutenção desse público, ele estava muito pressionado, e vai voltar pra casa dele e vai continuar tocando a carreira dele só pensando nele, que é o que ele faz. O Nicolas, os bolsonaristas estão descobrindo que o Nicolas, ele é aquilo que todo malandro bolsonarista é. É o cara que vai usar o Bolsonaro, vai pegar os votos e vai torcer pro Bolsonaro sumir pra ele ficar com os votos e o eleitor
mas não ter o Bolsonaro enchendo o saco dele. Que era o que o Marçal, era o plano do Marçal. Exatamente. Não só do Marçal, assim, se for pegar a maior parte dos bolsonaristas, os deputados eleitos, pensam assim. Eles pensam assim. Até porque, assim, se for falar em termos de convicção, quais são as grandes convicções desses caras? Quando a gente vê o trabalho parlamentar desses deputados lá em Brasília, o que esses caras estão lutando? Né? Eu tô, assim, hoje eu perdi a cabeça, cara, sobre esse negócio da COP. Essa COP30 já virou assim, escândalo. Explica pra galera o que é. Tá tendo um evento agora, quer dizer, vai ter um evento que é a COP30, que é um evento sobre problemas climáticos e tal, em que você reúne chefes de Estado, secretários ou ministros. Vai acontecer lá em Belém, agora no final do ano. Os caras estão cobrando aluguel. Foi de 600 reais pra 30 mil, né? Os negócios assim, cara. Que é um absurdo, porque assim, quando que você vai pegar uma cidade que 54% dela é favela, uma cidade muito pobre, você vai botar um evento global lá. As obras estão todas atrasadas. E o desvio de dinheiro nas obras é colossal. Hoje, a PGR descobriu um escândalo de corrupção que envolve um deputado ligado ao governador do Pará, que, enfim, já tinha... Ele sacava um aliado dele, sacava dinheiro oriundo de uma construtora que tinha contrato com obras da COP. E ele tava usando esse dinheiro para comprar voto na eleição de 24. Ou seja, já ano passado já estavam usando dinheiro roubado para comprar voto. Então essas obras estão atrasadas, estão tendo corrupção. Belém é um favelão. Assim, às vezes o pessoal de Belém fica bravo comigo, mas Belém é um favelão. Mais de metade da cidade, 54% é favela. E em vez de investir em infraestrutura para as pessoas de Belém, criaram a ideia de, tipo, não, o mundo vai conhecer o tacacá, não sei o quê. E quem é que tá indo ver a COP? Que essa é a parte que me deixa mais pé da vida. Ongueiros do mundo inteiro que são contra o Brasil explorar o petróleo da margem equatorial que fica ali no Amapá. Então, ongueiros que não estão, vamos dizer, defendendo a soberania do Brasil. Eu gosto muito que esses caras falam de soberania, mas a soberania ali não existe. Ongueiros que são contrários a, sei lá, você tem uma conexão via estradas de Roraima com o resto do Brasil. Não, vai passar numa reserva e aí isso acabou tudo. Ongueiros que lutam bravamente para que o Brasil não tenha uma legislação sobre licenciamento ambiental mais moderna para o Brasil fazer obra. Ongueiros que toda vez que o Brasil vai falar em infraestrutura ou o Brasil quer exportar uma coisa com o agro, estão sabotando o Brasil. Então tem um evento de sabotagem do Brasil acontecendo em Belém do Pará, com corrupção, com um deputado federal envolvido nisso, e eu não vejo essa bancada de patriotas do bolsonarismo falando uma vírgula sequer disso aí. Esse é o maior escândalo desse ano, junto com o DNSS, claro. Mas é um escândalo, vai acontecer. Países do mundo estão falando, não dá pra ir pra Belém, que é o que sempre pra quem não sabe, é o que o Vilela falou agora. Como não tem infra, pra você alugar um apartamento, um quarto... Airbnb, sei lá o quê. Tá coisa tipo assim, 10 pau, 20 pau, 30 pau. Tem assim, vou alugar uma semana, 120 mil reais. E muquifos, lugares assim que, assim, você vai sair com pulga. Assim, mostrar as fotos é um negócio horroroso. Estão falando agora, o governo do Pará, desesperado, tá falando em pegar uma obra da Minha Casa Minha Vida e usar os apartamentos como hotel pros caras. É ridículo, cara. Esse é um troço, você fica abismado. E o Brasil vai pagar esse mico internacional. Por que a oposição não fala nada? Por que eles não estão... Eles vão pedir amanhã a cassação desse deputado? Ninguém fala nada, cara. É uma oposição muito lerda. Mas a Alcione mandou uma macumba aí pro Trump, o pessoal tá falando aqui, né? Você viu essa ou não? Não vi. A Alcione mandou... O pessoal tá falando aqui que mandou uma macumba pro Trump. Mas da manifestação é isso, então. E efeito colateral de toda essa ação do tarifaço, o Eduardo, como que ele tá politicamente agora? Ele vai ser preso e voltar ao Brasil? O que você acha que vai ser o futuro dele? A não ser que ele vire completamente o jogo. E O que significa virar completamente? Derrubar o Alexandre de Moraes, sair o inquérito e ter uma anistia geral que inclui o pai e ele. A não ser que ele faça isso, ele não tem, vamos dizer, um futuro político no Brasil. Ainda que eu acho que as ações que ele tomou agora nos Estados Unidos, independente de qualquer resultado, deixam ele muito inviabilizado aqui no Brasil. Porque, assim, ele deu algumas declarações que soam, assim, como traição, entendeu? E, de fato, eu acho que ele é um cara tão fora da realidade que ele fala e se comporta da maneira tipo, olha, vocês vão sofrer muito aí no Brasil, tá? Mas é um sacrifício que precisamos fazer. Sacrifício o quê? Você tá nos Estados Unidos, meu velho. Então ele acha que a gente tem que fazer um sacrifício, enquanto o pai dele e a turma dele mandou negociadores junto aos ministros do Supremo pra negociar, na verdade, a questão do pai. Então eles topam que os demais se sacrifiquem em nome, vamos dizer, do salvamento do pai dele, porque no fim do dia,
como esses caras são vagabundos mesmo e sempre usam os outros, eles querem resolver a própria situação. É igual o Bolsonaro quando teve cara a cara com o Alexandre de Moraes. Ele foi lá e, vem ser meu vice aí. No fim do dia, se eles conseguissem um acordo com o Xandão e as pessoas do dia 8 continuassem presas, mas o Bolsonaro fosse salvo, pra eles tá beleza. Porque toda a história política da família Bolsonaro é sobre isso. É sobre usar os outros e se salvar. Usa os outros, cuida do dele e o jogo segue. Então, pro Eduardo, realmente eu não sei como vai ficar. Eu tendo a achar que ele não tem mais futuro político no Brasil. E pra família Bolsonaro talvez essa seja uma medida desesperada, dado que a prisão dele tinha até data, né? Falavam que a prisão, de fato, iria acontecer em setembro. Ah, é? É. Eu não sei se o Xandão vai, vamos dizer, trazer a valor presente. Ele vai adiantar agora para agosto, mas a não ser que veja justamente uma salvação ali dos Estados Unidos, a situação tá muito difícil para eles. Muito difícil. E o cenário político para 2026 já começa a ficar muito bagunçado. Então isso que eu ia falar. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.